Fala, torcedor! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fute Cearense TV no YouTube e também na página Esquema Web Ceará no Facebook. No vídeo de hoje nós vamos comentar a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, porque nesse meio de semana tivemos Ceará e Fortaleza em campo, né? Ontem o Fortaleza na Arena Castelão goleou o América Mineiro do técnico Wagner Mancini, 4-0 fora o baile, né? Uma partidaça do Fortaleza, chega a 18 pontos e fica ali na boca do G4 do campeonato, né? Quem sabe para cavar aí uma vaguinha nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Ceará, fora de casa, diante do Fluminense, conquistou um pontinho precioso, né? Um jogo bem difícil. O Alvinegro foi aí a 14 pontos, né? Tá aí na 9ª colocação, meio de tabela, brigando aí, quem sabe, para também nas próximas rodadas chegar na parte de cima da classificação. Então solta a vinheta que tá começando mais um vídeo. Bom, e para abrir o nosso vídeo de hoje, né, nós vamos começar comentando um pouquinho sobre a vitória maiúscula do Fortaleza diante do América Mineiro ontem na Arena Castelão, né? O Fortaleza fez uma partida muito sólida, né, muito intensa os 90 minutos. O time realmente não abdicou de jogar em nenhum momento, nem quando esteve vencendo por 2, 3-0, né? Sempre procurou mais. E foi muito bacana ver o Fortaleza voltando até a postura que tinha no início do campeonato, né? Como eu já falei, né? Os times não vão vencer todas, né? O Campeonato Brasileiro é um campeonato longo, as equipes vão oscilar um pouco de um jogo para outro. Mas o Fortaleza já deu uma demonstração do que é o seu estilo de jogo, né? Realmente, e nesse jogo contra o América colocou isso em prática, né? Durante o jogo, o que é que eu pude notar? Primeiramente no início, né? O início contra a Chapecoense, por exemplo, se você pegar, o Fortaleza deu muito espaço para contra-ataque, né? O Fortaleza começou em cima ali um pouco mais ansioso, né, para abrir o placar e deu muito espaço lá atrás para a Chapecoense fazer as jogadas. Foi inclusive num lance desse que nasceu o pênalti que foi convertido pelo Anselmo Ramon, né? Fortaleza foi para o intervalo perdendo aquele jogo. E ontem, diante do América, foi uma postura diferente. O time já estava pressionando o América, né? O América um pouco mais retraído para impedir o ímpeto maior do Fortaleza no jogo, mas a estratégia foi falha, né? Pelo menos por alguns minutos ela funcionou, mas no decorrer do jogo o América foi cedendo espaço e o Fortaleza foi conseguindo construir as jogadas. Mas o mais importante não foi o Fortaleza construir as jogadas, porque isso a gente já sabe que o Fortaleza faz, é um time que propõe bem o jogo. O mais importante foi a questão da defensiva do Fortaleza, né? Não cedeu espaço para o América, mesmo quando não tinha a bola. O América não conseguia ter um conglomerado maior de atletas para puxar o contra-ataque, né? Você sempre via um ou dois jogadores no máximo ali puxando o contra-ataque do América. Então o América levou muito pouco perigo ao gol do Felipe Alves, né? E aí o primeiro gol do Fortaleza sai ali no finalzinho do primeiro tempo, já nos acréscimos, né? O Ederson, volante, tá fazendo um campeonato espetacular, né? Que jogador o Ederson, é realmente um termômetro nesse time do Fortaleza. Ontem marcou o gol, deu uma assistência, é um dos grandes destaques individuais desse time do Vojvoda, né? E aí ele abre o placar e leva o Fortaleza numa boa vantagem para o segundo tempo, né? Terminasse ele 0-0, quem sabe o Vojvoda ia ter que remodular um pouco a sua estratégia, né? Ia dar um pouco mais de campo para o América no segundo tempo, mas o gol do Ederson impediu que isso acontecesse, foi muito importante, foi fundamental para a construção da vitória da equipe do Fortaleza. E aí, os times vão para o intervalo, né? Na volta do segundo tempo, o Fortaleza não diminui o ritmo, né? Eu até pensei que durante o intervalo, né, a equipe do Fortaleza ia voltar um pouco mais retraído, né, quem sabe segurando mais a bola, impedindo que o América viesse ao seu campo de defesa, mas não foi isso que aconteceu. O Fortaleza manteve a postura intensa, postura ofensiva, trabalhou bem no campo de ataque e os seus gols foram saindo de forma natural, né? O segundo gol saiu ali no começo do segundo tempo com o David, depois teve o terceiro gol também do David e o quarto gol na reta final com o Igor Torres. Então, foi um resultado sólido, como eu já disse, que é excelente para o Fortaleza, não só em questão de classificação, mas na confiança também, né? O Fortaleza vai a mais uma vitória, chega a 5 no campeonato, em 10 jogos, é muito jogo, é muita vitória para um início de campeonato, né? Pelo menos está acima da média que a gente espera das nossas equipes. Então, um início espetacular da equipe do Fortaleza, né? E como eu já citei, destaque individual para dois jogadores, que um deles é o Ederson, que eu comentei, né? Marcou um gol e deu uma assistência. Jogador fundamental para esse time do Fortaleza, né? Você vê que o Vojvoda
costuma mudar muito a escalação, né, de um jogo para o outro. Mas o Ederson, ele é uma constante nessa equipe, ele é um termômetro mesmo. Ele ajuda na defesa, ele ajuda na criação de jogadas, tem velocidade, tem um bom arremate de média e longa distância, então é um jogador fundamental. E o outro destaque foi o David, né? Marcou 2 gols e deu uma assistência no jogo, teve uma movimentação bem intensa ali, e muito também pela parceria que ele vem fazendo com o Robson, né? Muitas vezes o torcedor do Fortaleza reclama um pouco mais do Robson, né? Que é um jogador com baixa intensidade, né? Às vezes quer que ele jogue um pouco mais centralizado e não pelos lados do campo, mas o Robson tem uma função tática fundamental na equipe do Fortaleza, né? Você vê que sempre que entra é um jogador que cria oportunidades e, mais importante de tudo, se entende muito bem com o David lá na frente, né? Ontem foi uma parceria bem bacana de se ver, né? Eu gostei da atuação do Robson, apesar de discreta, mas foi importante taticamente. E aí foi um dos pilares para o David se destacar com seus 2 gols e uma assistência, vencendo aí o principal destaque do Fortaleza na Série A, ao lado do Ederson. Foram os dois que comandaram essa vitória do Fortaleza ontem. Né? E aí o Fortaleza é o quinto colocado, fica ali na boca da zona de classificação para a Libertadores, né? Classificação direta, que é o G4 do campeonato. E agora vai encarar o Corinthians no domingo, dentro de casa. O Corinthians que não vive lá os seus melhores momentos, né? É um jogo que dá para vencer. Considero até o Fortaleza novamente favorito para vencer o jogo. E caso vença, vai se mantendo cada vez mais na parte de cima. E isso é muito importante durante o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, né? Que é um campeonato difícil. O jogo vai ser no domingo, às 20 horas e 30 minutos, na Arena Castelão. E vai ser válido pela 11ª rodada do campeonato. Então isso é tudo que eu pude notar do jogo do Fortaleza, né? Se você tem aí mais alguma coisa para comentar, né? Se acha que eu esqueci de alguma coisa, deixa aí nos comentários, né? Que eu terei maior prazer de ler. A gente compartilhar informação sempre é bom. E aí a gente vai do Fortaleza para falar do Ceará, né? O Ceará ontem encarou um Fluminense num jogo bem contrário, né, do que aconteceu em Fortaleza e América. Eu citei que foi um jogo bem movimentado, né, bem intenso dos dois lados, no caso do Fortaleza e do América. E Ceará e Fluminense realmente foi um jogo de dar sono, né? Você vê duas equipes com a qualidade técnica muito boa. O Ceará, tanto o Ceará quanto o Fluminense, né, vivem momentos bons no campeonato. O Fluminense vem de vitória no clássico contra o Flamengo, clássico disputado em São Paulo. A vitória ali no finalzinho que dá, né, uma moral grande, né, pro time, dá muita confiança. Uma vitória nos minutos finais já é bom, né? Já tem aquela empolgação a mais, né? Imagina contra um rival, e principalmente contra um rival quando seu rival é o Flamengo, né? Um dos maiores, se não o melhor time do Brasil atualmente, né? Apesar de não viver um grande momento, mas tem um dos melhores elencos do futebol sul-americano. E aí, realmente, um jogo bem ruim, né? Pior do que eu esperava. O Fluminense abriu o placar bem cedo, né? Com o gol do Caio Paulista, mas se acabou anulado, bem anulado, numa desatenção, né, da zaga do Ceará. Cedeu muito espaço ali naqueles minutos iniciais. Não gostei da movimentação nem ofensiva e nem defensiva do Ceará no começo. Mas depois realmente as ações foram se equilibrando, né, durante o decorrer da partida. Apesar do Fluminense ter muito mais posse de bola que o Ceará, né, tentar criar, tentar agredir mais, o Ceará se defendeu bem, fez um papel parecido com o que exerceu no jogo contra o Bragantino, né, segurou o 0-0, um ponto importante, e criou pouco, né, assim como o Bragantino, contra esse jogo do Fluminense, o Ceará também criou muito pouco, né, foram pouquíssimos, não lembro assim de uma defesa mais difícil, né? A defesa mais complicada do Marcos Felipe do Fluminense. Foi simplesmente um jogo pífio ofensivamente do Ceará. Mas defensivamente tem que ser destacado, né? A dupla de zaga novamente muito bem, tanto o Lacerda quanto o Messias. E gostei da atuação defensiva do Buiú, não tanto ofensiva, né? Apareceu pouco, apoiou pouco ali os atacantes, assim também como o Bruno Pacheco, né? O mesmo vale para ele. O Bruno Pacheco é um jogador muito regular, mas que ontem eu também não gostei muito da atuação dele, esteve um pouco abaixo, né, do que é acostumado a jogar o lateral esquerdo da equipe do Ceará. E aí no decorrer do jogo, né, o Fluminense foi tomando conta das ações, foi criando as melhores oportunidades, principalmente ali no segundo tempo, e o Ceará simplesmente não aproveitava jogadas de contra-ataque, porque teve chances, né? Mas pouca gente lá na frente acabou gerando poucas jogadas, né? Pouco número de atletas do Ceará lá no campo de ataque. Não foi muito benéfico para o time em termos ofensivos na partida. Então o Ceará ficou muito abaixo na questão
na questão ofensiva, mas defensivamente foi bem. Mas para mim o destaque, né, que tem que ser colocado desse jogo foi a arbitragem, né? Eu achei uma arbitragem muito ruim, né? Não que tenha influenciado no resultado do jogo, né? Ou que tenha beneficiado um dos dois clubes. Não, não, nada disso. Isso não aconteceu. Mas eu acho que, na verdade, ele prejudicou os dois clubes, né? O jogo muito parado, né? A todo momento o árbitro estava marcando falta, qualquer toque era falta, né? Tanto pro lado do Fluminense quanto pro Ceará. O jogo não correu. Eu acho que isso foi um dos principais fatores que fez o jogo ser ruim. Foi realmente tediante, difícil de assistir, né? Mas vale ressaltar que o mais importante desse jogo para o Ceará foi um ponto, né? Um ponto conquistado fora de casa contra o Fluminense, que é um bom time, né? Tá aí classificado para a fase oitavas da Libertadores, né? Se classificou no chamado Grupo da Morte, junto com River Plate, Santa Fé e também o Júnior Barranquilla da Colômbia. Grupo bem difícil, o Fluminense foi o primeiro colocado do grupo, então não é brincadeira, né? O time do Fluminense é realmente um time bem organizado pelo técnico Roger Machado. E foi um jogo bem difícil. O Ceará não conseguiu oferecer muito perigo ao Fluminense. No geral, valeu pelo ponto conquistado. O Ceará ali cai uma posição, né? Sai da oitava colocação e cai para a nona. Tá ali com 14 pontos, mas permanece na briga pela parte de cima da tabela, né? E para mim, os destaques individuais do Ceará nesse jogo vai ficar por conta da dupla de zaga e do goleiro Richard, né? Tinha que ser destaque defensivo, né? Não teve, como eu disse, o Ceará não produziu ofensivamente. O goleiro Richard fez simplesmente pelo menos duas defesas dificílimas no jogo. Finalizações que parecia que a bola já estava dentro do gol, né? Inclusive uma delas chegou a ser checada pelo VAR se não estava. Uma defesa muito plástica do goleiro do Ceará. Fez realmente uma grande partida, um ponto aí na conta dele mesmo. E também na dupla de zaga, Messias e Lacerda, né? Desde a lesão do Luiz Otávio, o Lacerda assumiu essa condição, né? O Klaus teve a Covid, voltou, fica no banco de reservas, né? Muito pelas boas atuações dos jovens zagueiros do Ceará. E como eu disse no vídeo anterior, vem evoluindo a cada jogo, né? Vem pegando mais ritmo de jogo, vem pegando mais experiência dentro dos jogos e vem ajudando o Ceará ao lado do já bom zagueiro Messias, né? Um pouco mais experiente, 26 anos, um jogador que teve um senso de colocação muito bom ontem. Então esses três jogadores do Ceará, vale ressaltar, tem que ser exaltados no vídeo de hoje. Então, pessoal, isso é tudo, né? Como vocês sabem, a gente não faz o craque da rodada nesse tipo de rodada no meio de semana, né? Pelo fato de ser só dois clubes em campo. Mas na segunda-feira a gente volta trazendo a análise completa dos jogos do final de semana. Aí sim vamos falar de Ferroviário, Floresta, Guarani, Atlético Cearense, Calcaia. Novamente Ceará e Fortaleza também estarão em campo pelo Brasileirão. E aí, no final do vídeo, vamos eleger sim o craque da rodada, que é algo que já acontece com maior frequência. Então eu gostaria de dizer para vocês seguirem as nossas redes sociais, né? Agradecer a todo mundo que vem seguindo a nossa página @FutCearenseTV no Instagram. Tivemos um bom crescimento ontem, a gente está rolando algumas enquetes lá, né? Queremos montar ao final, né, de algum tempo de enquete, nós vamos montar a seleção da galera do estado do Ceará, com jogadores de todo o estado, né? Estamos fazendo a votação. Por enquanto, estamos no goleiro, né? Mas você pode acompanhar lá. Tá rolando nesse momento a disputa entre o goleiro do Ferroviário e o goleiro do Floresta, né? O Tony e o Rafael. Então você vai lá, vota, segue a nossa página, acompanha as notícias do seu time. Tem muito conteúdo bacana lá. Claro, se inscreva no nosso canal no YouTube, né? Ative o sininho para receber as notificações, deixe o like que fortalece bastante e também siga a página Esquema Web Ceará no Facebook. Isso é tudo por hoje, agradeço demais a presença de todos vocês. A gente vai estar voltando em breve com mais conteúdo aqui no YouTube.